O programa Memórias Botucatu de hoje vai registrar e retratar a vida do seu Daniel Evaristo. Ele que foi um grande jogador da Associação Atlética Botucatuense, aqui em nossa cidade. E nós vamos contar essa história para vocês. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E aqui comigo o seu Daniel Evaristo, ele que foi um grande atleta da Associação Atlética Botucatuense e um grande goleiro, né, seu Daniel? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da rede TV Alfa. TV Alfa. É uma satisfação imensa estar aqui ao microfone dessa emissora e dizer aos senhores a respeito da minha carreira no futebol profissional. Então, senhor Daniel, a curiosidade, o senhor é da cidade de Botucatu ou nascido em outra cidade? Eu sou nascido em Ituverava, estado de São Paulo. E como que nasceu essa paixão pelo futebol? Desde criança o senhor era atleta, como que é essa história do senhor? Eu jogava futebol varziano e com 14 anos fui convidado pelo treinador do Juventus, lá em São Paulo, morando já em São Paulo, capital, para treinar no Clube Atlético Juventus, onde permaneci por 3 anos lá no Infanto Juvenil. Depois fui infantil, fui juvenil, jogando futebol. Aí os mentores aqui de Botucatu, através do Dr. Antoninho Delmanto, através da Hermes Fonseca, Álvaro Zacarias, eles foram a São Paulo e o treinador aqui era o seu Benedito Camargo, dito gordo, e me convidaram para vir jogar futebol profissional aqui em Botucatu. A Associação Atlética Botucatuense disputava a 2ª divisão de profissionais. E eu vim para cá com autorização dos meus pais, porque eu era menor, e firmei contrato com a associação, jogando aqui em 59, 60 e 61, como goleiro da Associação Atlética Botucatuense. Agora voltando lá na cidade natal do senhor. O senhor começou lá nos campinhos de futebol, no varziano, né? Aí alguém descobriu o senhor através do Juventus, isso, da capital. E o senhor é família de quantos irmãos? Quantos irmãos são na família? Vamos começar a história desde lá o comecinho. Nós somos em 8 irmãos. Eu sou o caçula dos homens. E algum deles mais saíram jogador de futebol ou não? Só o senhor? Não, só eu saí jogador. Os outros têm profissões diferentes. E a vida toda o senhor foi jogador ou só nesse período? Eu fui jogador de futebol até 1966, pelo Esporte Clube Noroeste Bauru. Depois eu ingressei na antiga Força Pública do Estado de São Paulo e depois se tornou Polícia Militar. Tá, aí a diretoria da Associação Atlética Botucatuense foi buscar o senhor lá no Juventus e tal. E nessa época o senhor veio do Juventus para cá, veio com mais alguns jogadores ou só o senhor? Na época vim eu, o Zezo, o Ciciá. Eu, o Zezo e o Ciciá viemos já do Juventus aqui para a associação. O Nésio Ferri já estava aqui. E ele que nos indicou o Juventus, e o Juventus emprestou nós para a Associação Atlética Botucatuense. Hoje o Nésio Ferro é aquele grande comerciante lá de frutas e verduras aqui na cidade de Botucatu, lá no Vila dos Lavradores, ou não? Exatamente. Hoje, que eu saiba, o Nésio Ferro trabalha com esse setor. Mas na época, além dele jogar, ele trabalhava com ourives. Fazia aliança, consertava anéis ali na Rua Amanda. Tá, e esse Zezo que o senhor fala, por acaso era o Zezo Ferraz do escritório de contabilidade ou não? Não, não. O Zezo é o Zezo José Costa é o nome dele. E depois que vocês chegaram aqui, todos eles ficaram
até esse ano de 1963, na década de 60, ou só o senhor permaneceu? Como que foi a vida, não só do senhor, como a deles? Eu fiquei até 1961 aqui. Em 62 me venderam para Varense, venderam meu passe para a Associação Atlética Varense, e da Varense é que eu segui caminho e fui para o Noroeste. Os demais continuaram na Associação Atlética Botucatuense, a não ser o Zezo, que foi para a Ferroviária de Botucatu. E os companheiros, quando logo na chegada, como é que foi a receptividade do pessoal aqui de Botucatu? Tinha muitos jogadores aqui da cidade nessa época ou não? Realmente a maioria dos jogadores era aqui de Botucatu. A associação, por exemplo, tinha jogadores de fora, que era o Jonas, o Tide, e tinha o Souzinha, que jogou no Corinthians, foi campeão pelo Corinthians, e o Friaça, todos eram jogadores de fora. E completando comigo, os demais eram daqui, o Eunésio, que veio do Juventus também. E o senhor lembra da primeira formação, logo que o senhor chegou aqui, quem que era o time principal? E se lembrar também, lembra dos reservas? Sim, quando eu cheguei aqui, começou jogando eu, jogou o Nésio, lateral direito, o João Preto, back central, e o Tide de alvo esquerdo. Jogava o Friaça de alvo de apoio e o Miro de quarto zagueiro. Jogava o Pedrinho, o Zezo, o Aldo, o Jonas e o Souzinha pela ponta esquerda. Todo time nós sabemos que tem um craque, né? Todo time tem um craque. Aqui em Botucatu, no time da Associação Atlética Botucatuense, nessa época, quem que era a referência? Quem era o craque do time? Na época aqui, o jogador mais com condições físicas e técnicas era o Jonas. O Jonas era um verdadeiro craque, inclusive esteve treinando no Santos Futebol Clube naquela época. E esse Jonas chegou a dar continuidade na carreira ou lá no Santos ele parou? Não, ele voltou para Botucatu, não deu certo lá porque o Santos era uma máquina e ele é um jogador muito... queria jogar. Então ele voltou aqui para a associação e aqui continuou. Não teve condições de ir para frente, senão. Eu, quando vejo, né, eu sou mais novo, é claro, e lembro falar do derby, Associação Atlética Botucatuense com a Ferroviária. O senhor teve alguma dessas disputas com a Ferroviária ou não? Sim, logo que cheguei aqui, logo no primeiro ano, 1959, já disputamos Associação e Ferroviária pela série agropecuária. Então os dois clubes estavam na mesma série. E nós fomos adversários. Fizemos o derby lá embaixo, onde perdemos por 2-1. Depois fizemos o derby aqui no estádio Antônio Delmanto, ganhamos de 2-1. Era uma verdadeira guerra entre os dois clubes, porque os dois clubes da mesma cidade, as duas torcidas divididas, e nós, os atletas, querendo ganhar de todo jeito, né? Tanto nós da Associação Atlética Botucatuense querendo ganhar, como a Associação Atlética Ferroviária também. Então era uma verdadeira guerra. E dos jogadores da Ferroviária, o senhor lembra de algum craque, ou lembra daquele pessoal dessa época? Lembra de algum jogador ou não? Ah, sim, lembro de maioria, lembro de todos, né? A Ferroviária tinha um plantel muito bom. Tinha o Neuri no gol, tinha o Zé Maria, que depois foi para o Corinthians. Tinha jogadores que Pacheco, tinha Fernando, tinha na frente tinha o Pojucão, Homero, tinha o Pulga, diversos jogadores de talento da Celcinho, que se formou em medicina em Botucatu, e ele jogava para a Ferroviária, mas ele já veio do São Paulo Futebol Clube. Então a Ferroviária tinha um grande plantel. E essas duas partidas foi a única que o senhor, as duas únicas que o senhor disputou contra a Ferroviária, ou teve mais alguma? Não, joguei diversas. Nesse ano de 59, disputamos duas. Em 1960 disputamos mais duas. Em 1961 mais duas.
E depois, quando eu fui embora para o Noroeste, quando eu voltei para cá, joguei à noite, quando inaugurou os refletores da Ferroviária. Nós já jogamos com a Ferroviária, mas joguei pelo Noroeste Bauru. Nós sempre, né, ouvimos falar que a Ferroviária também foi um grande clube, né? Agora, sem paixão, sem nada. Quem era melhor? Era a Ferroviária ou a Associação? Agora peguei o senhor de calça curta, hein? Não, na realidade, entre os jogadores, havia o plantel. A Ferroviária tinha um plantel maior, mais bem cuidado, porque tinha a Sorocabana que oferecia emprego, oferecia mais condição financeira. Então, realmente, tinha um grande plantel a Ferroviária. Não desprezando os companheiros da Associação Atlética Botucatuense, mas a Ferroviária, em condições, era bem melhor. Agora eu queria que o senhor citasse uma partida memorável que o senhor viveu. Seja, não precisa ser com a Ferroviária, mas com qualquer outro clube que o senhor viveu aqui na cidade de Botucatu, depois, em seguida, o senhor lembrar outro fora. Realmente houve grandes coisas. Eu, para mim, uma das grandes vitórias que tive aqui com a associação foi exatamente o derby entre a Associação e a Ferroviária, no qual nós ganhamos de 2-1 da Ferroviária, e foi aquela festa na cidade, porque a revanche era muito grande, a rincha era muito grande, e a Ferroviária tinha um plantel excelente, como eu disse antes, mas nós, com força, com garra, conseguimos ganhar da Ferroviária. E a torcida? Qual torcida era maior? Era da Ferroviária ou não? A torcida era dividida, né? Porque a Ferroviária, mais os ferroviários, familiares de ferroviários, naquele tempo era a Sorocabana que passava por aqui, então tinha muitos sócios a Ferroviária. Mas a associação tinha o lado da social aqui em cima, na parte de cima da cidade. Então a associação também tinha uma grande torcida. Dividia. Além dessa divisão entre os clubes e a torcida, e vocês? Qual era o relacionamento que vocês tinham com os jogadores? Tinha uma vida legal, tranquila, amistosa ou era conturbada? Como é que era a convivência, vocês, jogadores? Entre nós, jogadores, sempre houve um clima de amizade, um clima de fraternidade, de um querendo procurar ajudar o outro, se superando, para que pudéssemos ir para frente, para outros clubes maiores. Mas entre os jogadores havia sempre uma amizade. Vocês estão gostando dessa história do seu Daniel Evaristo? Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos com muito mais histórias para vocês. Até já! Olá pessoal, estou aqui para trazer para vocês o programa Pesca Aventura. Toda vez que a gente sai para gravar é como se fosse a nossa primeira pescaria. E a preocupação é sempre trazer o que há de melhor em peixes, técnicas, ecologia, turismo, tudo sempre regado com muita emoção. Vamos juntos pescar e viajar por rios, mares e locais fantásticos. Espero você nesse canal. Até!
Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Estamos tão sozinhos. Tenho certeza que alguém vai nos ajudar. Vem nessa onda, bicho, a pontuação. Cuidado e carinho com seu amigão. APA é assim que se faz. Protege, ajuda, cuida dos animais. APA, Associação Protetora dos Animais. Há mais de 10 anos trabalha com a conscientização da posse responsável, castração de animais e muito mais. Junte-se a nós você também. Mais informações, ligue 9701-288. Colabore ou seja voluntário. APA. Toda sexta na TV Alfa, Flash Mix. Os melhores videoclipes do passado. Só velharia. Somente flashbacks. Flash Mix, aqui na TV Alfa. E voltando com o programa Memórias com Botucatu, conversando aqui com um bate-papo gostoso, o senhor Daniel Evaristo. E a gente terminou falando sobre a convivência dos jogadores entre a Associação Atlética Botucatuense e Ferroviária. Naquela época, quando o senhor veio a Botucatu, o que mais lhe impressionou na cidade? Foi o povo? Qual lugar que mais lhe atraiu? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho de Botucatu. Realmente, quando eu cheguei em Botucatu, eu estranhei muito frio. É uma cidade que fazia um frio. Eu cheguei no mês de maio aqui de 59 e estava um frio daqueles. Foi o que me estranhei e achei muito bom, porque eu me dou bem com a temperatura. E achei a cidade estava começando a tirar o paralelepípedo da Rua Amando e passar o asfalto. Então havia problemas, né, de eu morar no outro Glória Hotel, na esquina da Siqueira Campos com o Amando de Barro. Então ali foi que eu quase não saía, ficava no hotel, porque uma que eu não conhecia a cidade e outra que estava em reforma, a Rua Amando, que é a rua principal. Mas eu me agradei muito pela amizade, pelo povo de Botucatu. O clima, a água, o pessoal muito gentil, tratando muito bem, como eu nunca havia sido tratado em outras cidades. Então gostei demais daqui de Botucatu, do povo, e me apaixonei pela cidade. E além do futebol, qual que era a vida de vocês? Além de o senhor morar, que o senhor disse, no Hotel Glória, né? Qual que era o cotidiano nas tardes de folgas, nos sábados ou domingos de folga, nos dias de folga, o que vocês faziam? Qual que era o hobby de vocês? Nós não ficávamos entre passear pela cidade, né, no bosque, na catedral. Era bosque, catedral e até a associação. E voltar. Não tínhamos, como o Botucatu não tinha muito atrativo, ou melhor, nós de fora não conhecíamos bem a redondeza da cidade, lugares onde poderíamos ir para se divertir. Então continuava aquela saída do hotel, ia até o bosque, ia até a catedral, ia até o campo da associação e voltar. Não tinha muito atrativo. O senhor chegou a fazer algum amigo fora do futebol aqui da cidade de Botucatu? Sim, tivemos muitos amigos. Tive muitos amigos aqui. Fora do futebol teve dos proprietários do Glória Hotel, que era a família Caricati. E temos a família de Contim, que é a dona da marmoraria em frente do Blase. Temos o próprio Blase, onde eu vinha trabalhar, pois
Arrumei um emprego lá e fui trabalhar na Máquinas Blase. Jogava futebol e trabalhava no Blase, como torneiro mecânico. E assim passava o tempo. E durante esses 2 anos que permaneci aqui, foi trabalhando e jogando futebol. E aquele amigo que mais marcou aqui na cidade de Botucatu, aquele que o senhor sempre quando saía, lembrava dele, eu saía com ele, convivia sempre com ele? Sempre tivemos uma amizade do Nésio, tivemos uma amizade do Pedrinho. O Pedrinho é que é daqui de Botucatu, tem os irmãos dele que jogavam na Ferroviária, Pedrinho de Oliveira. Depois foi para os Estados Unidos, se formou e está de volta a Botucatu. Mas nós tínhamos muita amizade, conversar. Mas eu me dava mais mesmo com o Miro e com o Silvio Barros, com o pessoal que vivia no hotel comigo. Naquela época existia o Futen, né, na Rua Amando de Barros. O senhor chegou a participar desses momentos? Aliás, foi na época do senhor, né? Exatamente. Naquele tempo tinha o Futen, mas nós ficávamos parados na esquina da Siqueira Campos com o Amando de Barros, vendo o pessoal passar, subir e descer a Rua Amando. Então, um fato que me chamou a atenção e que eu nunca tinha visto e vim ver aqui em Botucatu foi que as moças andavam pela calçada e os moços pelo meio da rua. Foi o que o Fute falava. Foi o que me chamou muita atenção. E o senhor constituiu família aqui em Botucatu, né? O senhor conheceu uma moça aqui em Botucatu, né? O senhor poderia falar um pouquinho dessa história? Exatamente. Eu, quando ia treinar, em Botucatu tinha o atletismo feminino e tinha as moças que iam correr, treinavam lá na associação. E entre elas teve uma que eu comecei a namorar, fizemos amizade e eu comecei a namorar com ela. Que é Diná Contim. E era dona da marmoraria Contim, aí na Floriano Peixoto. E namoramos muito tempo, houve problema de família, porque eu era atleta e a família dela não queria o namoro. Mas o amor prevaleceu e ela continuou, e eu também. E chegamos a nos casar. Fui embora para o Noroeste, mas não desmanchamos o namoro. E voltei e casei com ela, onde tenho 2 filhos com a mesma. Quem são esses filhos? Tem a Débora e o Danilo. A Débora é funcionária da Banca do Brasil, trabalhou muitos anos na nossa caixa, no nosso banco. Hoje é funcionária do Banco do Brasil, ali no Bosque. E o Danilo mudou-se para Sorocaba, construiu família e é comerciante e professor lá em Sorocaba. Está muito bem de vida, graças a Deus, me sinto feliz por isso. Aliás, eu queria mandar um grande abraço ao Danilo, à Débora e à dona Diná, né, que foi minha conselheira lá nos tempos de adolescente, quando eu trabalhei nas casas pernambucanas, ainda eram casas pernambucanas, e eu trabalhei junto com a dona Diná, minha conselheira. E aliás, é a única senhora, a única pessoa que fala o meu nome correto, Luiz Alberto. Ninguém fala Luiz Alberto para mim. A única pessoa em Botucatu que me chama de Luiz Alberto é a dona Diná. Exatamente. A Diná é uma pessoa muito prestativa, muito educada. Eu me sinto bem, sinto orgulhoso e fico contente em saber por você desse tratamento que ela lhe dispensava, visto que ela sempre foi humana, super-humana e, inclusive, é uma grande mãe, uma grande dona de casa, excelente pessoa. E eu fico contente em saber disso, que vocês trabalharam junto e ela o tratava muito bem. Agora, saindo um pouco de Botucatu, o senhor disse que foi para o noroeste de Bauru, né? E eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história lá em Bauru. Quanto tempo o senhor ficou por lá? Lá no noroeste eu fiquei 4 anos. 62, 63, 64 e começo de 65. Lá eu tive a oportunidade de viajar muito. Tive a oportunidade de jogar, ser o primeiro clube a jogar no Morumbi, no estádio Morumbi, jogos oficiais do Campeonato Paulista. Tive a oportunidade de viajar para Mato Grosso, Paraná, fomos para Bolívia. Fomos campeões. Inclusive o Noroeste tem esse título de campeão internacional. É que nós fomos campeão em 1964
em Cochabamba, na Bolívia. E eu guardo como recordação, tenho boas recordações lá do Noroeste Bauru, jogando contra o Palmeiras no Pacaembu. Fui muito exigido, muito ovacionado. E quando cheguei em Botucatu, até o povo de Botucatu me dava os parabéns pela atuação que eu tive contra o Palmeiras nesse jogo em 63, cujo campeonato o Palmeiras ganhou, foi campeão. E outros jogos mais que jogamos, né? Jogar contra o Santos, Pelé naquela época jogando aquele futebol que o Santos foi bicampeão do mundo. Então, tenho muitas recordações, que tenho álbum, tenho fotografia, e sou agradecido a Deus por ter me dado essa condição atlética, de eu vir para jogar esse futebol e ser elogiado, fui muitas vezes também fui xingado por passar alguma bola fácil, né? Que eles chamam de frango. Mas todo goleiro toma, não tem jeito. E guardo boas recordações. A imprensa botucatuense, tomando esse gancho aí, era muito crítica em relação aos jogadores ou não? Ah, realmente era. O primo Paganini era o da F8, ele com o cronista dele. O Otacílio Antigas. O Otacílio Antigas era o Otacílio Paganini, e tinha também o Chico, né? O Francisco, Elias Francisco. Francisco de Assis. Ah, o Francisco de Assis. Ele também era um dos comentaristas? Era locutor. Eram implacáveis os dois? Ah, eles pegavam mesmo. Quando uma bola passava, que eu falhava, ele falava mesmo, falhou o Daniel. E a torcida me exigia muito, e a crônica falada e escrita também exigia muito. E eu fui muito comentado, muito criticado, poucas vezes elogiado, mas muito criticado. Mas era muito frangueiro, não? O senhor era um bom jogador, pelo que a gente tem referências do senhor, que o senhor era um excelente de um jogador, né? Eu fui considerado sempre um bom goleiro, né? Eu comecei com 14 anos lá no Juventus, então eu já tinha com 17, 18, quando eu vim para cá, eu já tinha experiência. A experiência de jogar contra Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Português dos Esportes. Então quando eu vim disputar a segunda divisão aqui, apesar de aqui ser profissionais, eu já tinha uma experiência. E realmente fui considerado um bom goleiro. Quando o senhor fala que o senhor jogou com o Noroeste em 1963, o senhor disputou lá na Bolívia e foram campeões, o senhor chegou a jogar contra o Pelé, contra o Santos ou não? Não, jogamos contra o Santos aqui em Bauru, Vila Belmiro, né? O Noroeste jogou diversas vezes contra o Santos, mas eu mesmo não tive a oportunidade de jogar. Quem jogou foi o Navarro e o Julião. E eu fiquei na regra 3. E o Pelé, me conta um pouquinho do Pelé. Era esse craque que todo mundo fala mesmo ou não? Realmente o moço era muito bom. É um grande jogador, craque mesmo. É fazedor de gols, né? Oportunista. Tecnicamente tinha jogador melhor que ele, né? Tinha o Pagão, tinha outros jogadores lá que tecnicamente eram melhores. Mas ele vencia pela garra, pela fibra, pela vontade de ser, pela luta que ele... Tanto é que ele foi artilheiro, foi bicampeão do mundo. E ele fazia gol mesmo. Muito bom atleta, muito educado. A família dele conheço pessoalmente, muito educada. E o Pelé merece ser o que foi e o que é. Além do Pelé, o senhor conheceu, porque todos os jogadores do Santos eram famosos, né? Todos eles. Era implacável, era um time que não tinha 2 vezes campeão do mundo, né? E porque não quiseram mais, né? E o senhor lembra mais, além do Pelé, de alguns outros jogadores que o senhor lembra assim, o senhor às vezes passam na televisão, qualquer notícia dele, o senhor, que também marcou, porque o Pelé a gente sabe, né? Mas outros jogadores do Santos? Sim, teve um jogador no Santos
que começou no infantil do Juventus comigo. Infantil e juvenil é o Lima. O Lima é José Lima dos Santos, o nome dele. E ele jogou no Juventus e do Juventus foi para o Santos. Só jogou nesses dois clubes. E o Lima é referência, nunca foi expulso de campo, nunca foi... É um jogador de excelente qualidade técnica, tanto é que ele chamava de Coringa. Ele jogava em todas as posições. E eu tenho como um dos grandes amigos meus, é o Lima. E se tratando de Santos Futebol Clube, desses grandes atletas, do futebol profissional como um todo, não só do Santos, como do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, tem algum grande que o senhor fez uma amizade, tem assim uma certa intimidade com algum grande jogador? Eu tive lá mesmo no Santos, eu tive o Toninho Guerreiro, né, que jogou comigo no Noroeste e foi para o Santos. Infelizmente Deus a levou. Temos o Gilmar. Gilmar também é um moço muito educado, campeão do mundo, goleiro, um dos melhores goleiros do mundo. E fizemos amizade muito boa. É um jogador simples, um homem simples, muito bom também. E teve jogadores, o BCC, teve o Vavá no Palmeiras, o BCC no Palmeiras. E diversos jogadores de nome que eu fiz amizade e que me trataram muito bem e eu tratei bem eles também. Em Botucatu nós tivemos um jogador, Julinho, que foi para o Santos Futebol Clube. Julinho foi da época do senhor? Julinho, eu já tinha parado quando o Julinho começou. Mas eu tinha boas notícias dele. Através de jornais, através da televisão. Era um bom jogador. No futebol, a história do futebol, teve algum... Eu gostaria que o senhor contasse um caos que aconteceu com o senhor, que marcou na história toda do futebol, seja na Associação Atlética Botucatuense, seja no Noroeste de Bauru, em qualquer clube, ou até mesmo... Teve algum fato, uma curiosidade que jamais o senhor esquecerá? Sim, tem um lance, houve um lance que até hoje eu não consegui decifrar ainda. Eu estava jogando em Cochabamba, na Bolívia, e o centroavante do Aurora, que é o clube que nós estávamos jogando contra eles, chutou uma bola. Eu voei, peguei a bola, eu tinha ultrapassado a linha. Mas como eu peguei ela no alto e caí com ela fora do gol, o juiz deu escanteio. E eu fui constatar com ele, eu vim saber que se a bola não entrou, não foi na rede, a bola estava comigo. Como é que ele foi dar escanteio? A bola estava junto com o senhor dentro do campo? Dentro do campo. E ele deu escanteio. Aí ele falou para me conhecer, para mim estudar mais e conhecer a regra. Que a bola ultrapassou a linha, mas ultrapassou pelo alto, não ultrapassou por terra. E eu também não sabia falar castelhano. Peguei e engoli aquela, mas foi um dos fatos mais curiosos da minha carreira. Por acaso, era um árbitro argentino ou não? Não, ele era boliviano mesmo. Gostando dessa história? Tá aí, seu Daniel Evaristo. Depois dos nossos comerciais vai ter um pouco mais dessa história para vocês. Não saiam daí, até já. Toda sexta na TV Alfa, você tem um encontro marcado com Márcio Paes de Almeida. Um programa com muita informação, descontração com entrevistados especiais. Encontro marcado, toda sexta na TV Alfa.
Parar na faixa de pedestre é lei. Antes de atravessar, o pedestre, por sua vez, precisa fazer um sinal. É só esticar o braço para frente, esperar o veículo parar totalmente e atravessar com segurança. E ao motorista, na faixa cabe sempre dar preferência ao pedestre. Respeite a vida. Paz no trânsito. A primeira vez que eu fumei crack, eu só queria experimentar. Mas no mesmo dia eu fumei mais 5 vezes. Eu quis mais. E comecei a gastar tudo que eu tinha. Roubei minha própria casa, só para conseguir a pedra. Bati na minha família. Quando o crack pega alguém da sua família, todos sofrem igual. E voltando com o programa Memórias Botucatu, com essa belíssima dessa história, né? Essa história tanto quanto curiosa, muito bonita a história do senhor, seu Daniel. Vamos voltar. O senhor estava lá em Bauru, no noroeste de Bauru. O senhor encerrou a carreira no noroeste de Bauru ou não? Quando que o senhor encerrou a carreira do senhor? Eu estive no noroeste até 1966. Mas eu joguei futebol até 65 só, porque eu entrei para a Força Pública do Estado de São Paulo e abandonei o Noroeste. O Noroeste suspendeu o meu contrato e eu fiquei como soldado, lá em Bauru. Aí pedi remoção para Sorocaba. Botucatu pertencia ao batalhão a Sorocaba. Então eu pedi com transferência do batalhão de Bauru para o batalhão de Sorocaba, com destino a Botucatu, onde foi concedido. E eu vim para cá, e aqui morava o meu sogro, minha sogra, morava a família da minha mulher, então ficava mais fácil para eu poder trabalhar e viver a minha vida no dia a dia, no comum, né? Então quer dizer que quando o senhor estava no noroeste de Botucatu, o senhor já estava casado? Já, casei lá. Casei aqui em Botucatu em 1963. Dia 27 de julho de 63 eu me contraí matrimônio com a Diná Contim. Mas já era jogador do Noroeste Bauru. E qual igreja que o senhor casou? Na Nossa Senhora de Lourdes. Lembra um pouquinho dessa data marcante para a gente? Realmente, como era jogador, não tinha muito tempo não tinha muitos dias para ficar à disposição. Casei numa quinta-feira e já fui embora para São Paulo. No sábado me apresentei novamente no Noroeste. Tive 2 dias de lua de mel. 2 dias só de lua de mel? Só 2 dias de lua de mel, assim mesmo. Tive que ir lá no sábado já me concentrar. Casei na quinta, no sábado já concentrei. E daí, depois de lá o senhor voltou? Hoje o senhor está aqui em Botucatu. Quando que o senhor voltou para Botucatu novamente? O senhor largou lá o emprego e veio para cá? Como que é a história do senhor? De lá fui transferido para Sorocaba. De Sorocaba eu vim para Botucatu, trabalhei aqui na Polícia Militar. Fui soldado aqui em 1966. Trabalhei aqui em Botucatu até novembro de 66. Quando saí, pedi baixa, deram minha baixa, eu saí. Aí fui trabalhar com a família da minha mulher, que tinha marmoraria Contim, na Avenida Floriano Peixoto, 638, em frente das máquinas Blase ali. Então, de jogador de futebol, de soldado, vim ser marmorista, vim trabalhar com a família. Lá ficamos um tempo, aí fui para Sorocaba. Chegando em Sorocaba, fiquei um tempo no São Bento junto com o Nardinho, inclusive era aqui da Ferroviária. É um dos jogadores de Botucatu que estava em Sorocaba, era o Nardinho, Leonardo Luvisuto. E lá fizemos uma amizade, fiquei lá no São Bento por uns 6 meses, mas com a família aqui em Botucatu. Retornei e parei com o futebol. O senhor acha que Botucatu lhe deu um retorno grande, do mesmo jeito e alegria que o senhor deu à cidade de Botucatu ou não?
Realmente eu devo muito a Botucatu. Gosto muito da cidade, gosto do povo de Botucatu. Devo muito a Botucatu, porque aqui aprendi muita coisa. Vim para cá muito jovem, inexperiente, e aqui aprendi. Aprendi muita coisa com o povo de Botucatu. Gosto da cidade, gosto do povo de Botucatu e agradeço a Deus por estar aqui. Tendo minha filha aí, construído família aqui. Minha filha é dona do Birimbau lá, meu genro é dono do restaurante do Birimbau. E minha filha tem outro convenções também na Vida dos Lavradores. Então Botucatu para mim é alvo de muito amor, muito carinho mesmo. Hoje o senhor está vivendo aqui no Asilo Padre Euclides, né? E desde que ano o senhor está interno aqui? Olha, eu vou dizer uma coisa para os senhores, eu estou aqui desde 2002, 2005, por aí, que eu vim para cá. E como que o senhor tomou essa decisão? De um grande goleiro, um grande pessoa na cidade de Botucatu, tomou essa decisão de vir para o asilo, para esse lugar tão gostoso, tão maravilhoso, um pessoal acolhedor, administrativamente, com a Mara, aí a Mara Silva, né, filha do Manduca, da qual quero mandar um grande abraço, que gentilmente nos atendeu, ao presidente, o Aguiar, né? Como é que o senhor está sendo tratado? Como é que o senhor surgiu essa ideia de o senhor vir aqui primeiro? Depois, como o senhor está sendo tratado? Eu estava numa situação bastante difícil aí na cidade. Estava lá no Desafio Jovem, debaixo da serra lá, com o pastor Walter Reis. E lá, como se tornou pequeno para mim a chacrinha lá, e lá é para alcoólatra e drogados, eles conseguiram uma vaga aqui no asilo, com o seu Emílio Cacetari. Conseguiram uma vaga aqui, a Mara conseguiu um lugar para mim aqui, e eu vim para cá e aqui estou. Já todos esses anos em recuperação, me recuperei, parei com o álcool, fumar eu não fumo, tenho a minha Bíblia, leio a Bíblia, vim aprender a palavra de Deus e tenho uma nova vida. Tenho novamente o amor da minha família, o respeito. Eles vêm me visitar aqui, são bem recebidos pela diretoria. O Aguiar, um excelente diretor-presidente. A Mara, uma excelente pessoa. Tem a Érica, que é a psicóloga, também muito excelente. Todos eles, toda a diretoria me compreendem e me ajudam e me repreendem na hora que é preciso. Por isso eu sou grato e espero ficar aqui até o dia que Deus quiser. E como é que é o cotidiano do senhor aqui? Como é que, não só do senhor, como dos seus colegas aqui, dos seus pares aqui, como é que é o dia a dia de vocês aqui no asilo? É um dia normal. Um procurando ajudar o outro, um procurando consolar o outro nas suas decepções, seus problemas, porque todos nós temos problemas, né? Desde que viemos para cá, os problemas ficaram lá fora. Mas aqui dentro a gente sente a saudade, sente falta. Então um consola o outro, na base da amizade, na base da palavra de Deus, e procuramos ser irmãos, para viver em comunidade, para viver juntos, para ter uma vida normal. Porque 50 pessoas vivendo junto, precisa ter muita amizade, muita compreensão, para não haver desavença, para não haver problemas físicos, né? Então aqui se fala muito a palavra de Deus, tem os horários a cumprir, a disciplina é rígida e eu acho bom, porque assim nos mantém cada um no seu lugar. E é muito bom aqui o asilo. E no seu momento íntimo ali, quando está você, o senhor com o senhor mesmo, o senhor tem muita saudade do tempo que se passou? Realmente há momentos que eu só não choro porque não tenho mais lágrimas. Mas na realidade vem uma saudade imensa,
vem os pensamentos do que eu poderia ter feito e não fiz, do que eu poderia ter aproveitado e não aproveitei. Então eu sinto uma saudade tremenda daqueles tempos. Mas eu compenso com a leitura da Bíblia, e Jesus passou por coisas piores do que isso e venceu. Então, apoiando em Jesus, apoiando na palavra sagrada, e eu vou vivendo a vida aqui obediente às ordens dos meus superiores aqui. E o senhor se arrepende de alguma coisa nesses anos todos? Não, arrependimento eu não me arrependo, não. O que eu sinto é não ter vindo para cá antes de ter cometido certas loucuras que cometi por aí, me entregando ao alcoolismo. Se eu tivesse vindo para cá antes, talvez tivesse uma condição melhor não tinha dado tanto trabalho para minha família e hoje tinha uma condição melhor de vida. Gostaria de deixar alguma mensagem para sua família? Eu quero dizer a todos eles que eu amo muito e que sou aquele Daniel Evaristo de sempre, como pai, como avô, como ex-marido, a Diná, que seja feliz, e que Deus abençoe a todos. E muito obrigado por tudo que tem feito por mim. Tá aí, vocês gostaram da história do seu Daniel Evaristo? Conheceram um pouquinho mais da vida dele. E lembrando que às quintas-feiras, 19 horas, mais uma história para você. E sempre reprisado aos domingos, às 3 horas da tarde. Até a próxima semana e fiquem com essas lindas imagens aqui do Asilo Padre Euclides. E se vocês puderem colaborar com o asilo, colabore, porque o asilo está muitíssimo bem cuidado. Até mais, até o próximo programa e tchau. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu,